Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje dedicado à tutoria escolar, a relação que se transforma. Para nos falar deste tema, convidamos o Dr. João Freire, psicólogo escolar e da educação desde 2006, mestre em Psicologia pela Universidade da Beira Interior, que trabalha em escolas públicas desde 2008 e em territórios educativos de intervenção prioritária desde 2010, acerca dos quais tem realizado comunicações no âmbito da inclusão e da indisciplina, fruto da sua experiência. Foi colaborador da Network of European Psychologists in the Educational System desde 2010 e depois representante português, através do Sindicato Nacional dos Psicólogos, do qual é responsável pela Comissão de Educação. Dr. João Freire, em nome da Direção-Geral da Educação e em particular da equipa de projetos de inclusão e promoção do sucesso educativo, agradeço a sua presença e toda a disponibilidade para realizar esta sessão. Dando início às questões, começo por lhe perguntar: vale a pena refletir muito sobre toda a importância da educação, do sistema educativo, dos conceitos de sucesso escolar e educativo, da função simultaneamente socializadora e pedagógica da escola? Olá, em primeiro lugar agradecendo o convite que me foi dirigido e respondendo já à primeira pergunta que me faz, acho que sim, sem dúvida, e acho que não também. E acho que sim e que não em simultâneo, e para isto não parecer que estamos já aqui a debater paradoxos, a verdade é que refletirmos sobre toda a questão da educação, todas as questões da educação é importante quando lançamos qualquer projeto, porque as escolas são, apesar de toda uma boa formatura legal e todo o enquadramento de inclusão que têm, as escolas continuam a ser contextos muito ricos em processos muito diferentes. A escola segrega, a escola exclui, mas a escola também integra e a escola também inclui. O que acontece é que esta reflexão é imensa, é grande e deve ser um ponto de partida, mas nunca só um ponto de chegada. E é como nós os psicólogos costumamos dizer, que avaliar sempre para intervir. E começar por essa reflexão, acho que sim, mas depois conseguirmos ir para um campo mais do prático e do concreto. E o que é uma tutoria? Ora bem, eu acho que há uma razão fundamental precisamente para estarmos aqui sentados a discutir esta temática, é porque a resposta é complexa. E eu, que gosto muito de brincar com as palavras, vou começar por dizer o que não é. O que é que a tutoria não é? E para já fazer aqui uma destrinça, porque nós estamos aqui a falar da tutoria de base escolar, com professores tutores, que é diferente de outros processos tutoriais que conhecemos. A tutoria de pares, os processos tutelares, às vezes até em termos de justiça, aqueles modelos mais americanos do Big Brother. Estamos a falar de qualquer coisa um bocadinho diferente, que é a tutoria feita por professores a alunos. E significa que o tutor não é um pai de um aluno. Isto para desmistificar a ideia de que às vezes o tutor tem que ir salvar a criança. E a tutoria também não significa substituir os outros que por ausência ou negligência não estão a fazer a sua parte. Significa tentar compensar alguma dessa ausência, sempre no limite de um papel profissional que se tem como tutor. É por isso que ser tutor também não é ser polícia, também não é ser assistente social, porque estas pessoas existem e fazem o seu trabalho com as suas limitações. Muitas das vezes o que o tutor tem que fazer é encontrar espaços de comunicação com estes outros agentes funcionais e menos funcionais. E falando do que é? Então, falando do que é o que nos traz aqui. Há muito que pode ser dito. Eu começava por dizer, e sem querer parecer que estou a usar clichês, mas eu tenho mesmo que começar por dizer que é um processo. É um processo que é fundamentalmente de apoio na base da relação. Não da relação técnica que, por exemplo, um psicólogo desenvolve com o seu cliente, com o seu utente, com o seu aluno, mas assente fundamentalmente nas competências de comunicação e de relação interpessoal, que, a meu ver, e daquilo que tem sido a pesquisa que eu tenho feito, deve ser uma relação estabelecida com base humanista. Isto assenta em 3 conceitos fundamentais, que têm que ver com a empatia, com a aceitação incondicional e com a congruência. Isto, em simultâneo, significa
ter uma criança à nossa frente, sermos capazes de calçar os sapatos dela sem vivermos os problemas dela, aceitá-la por aquilo que ela é e não por aquilo que ela consegue fazer, que é aqui uma diferença do papel do professor. O professor está a medir resultados e o tutor está, numa fase pelo menos inicial, a construir a relação com a pessoa que tem, não com a pessoa que devia ter, mas sempre com sinceridade e com a congruência e dizendo, epá, eu penso isto, eu também sinto isto em relação ao que me dizes. E dizer também que uma tutoria tem um caráter sistémico, que é outro dos clichês que se usa, fala-se muito de ecologia e de sistémica e tudo mais, mas eu não gosto de usar como clichê, até porque acho que tem uma visão muito instrumental do que é que significa ser um processo sistémico. E para mim, fazer da tutoria um processo sistémico significa olharmos para o miúdo, para a criança, para o aluno, que está à nossa frente, mas termos visão periférica suficiente para percebermos que há um mundo à volta dele, que está a gerar constrangimentos, ou que está a gerar portas ou janelas que se abrem noutro sentido. E tudo interessa nesses momentos. Se aquela criança, com os mesmos resultados, os mesmos comportamentos, uma, ao final do dia, chega a uma casa gelada e a outra chega a um lar muito quente e confortável, isto faz diferença. E é isto que significa ter uma visão sistémica. Também isto é vício de tape, também é perceber que estamos a enfrentar 3 problemas quando estamos a lidar com crianças a serem tutoradas, que é a problemática do abandono, da indisciplina e do insucesso. Eu aqui não me alongo muito, porque quem nos está a ver do lado de lá sabe bem o que é trabalhar com estes 3 eixos. E eu ia, por fim, quando estou ao fazer esta definição, dizer que a tutoria é essencialmente um processo, então, sistémico, que promove mudanças. Que mudanças? As mudanças intrapessoais, ou seja, aquelas mudanças que acontecem no aluno quando ele reflete sobre si próprio e sobre o que sente. As mudanças interpessoais, que acontecem no aluno quando ele repensa a relação que tem com os outros, a forma como age e como pensa sobre os outros. E depois a parte mais difícil, que é desenvolver competências para refletir sobre a própria reflexão e sobre a própria mudança que está a acontecer. De uma forma muito instrumental. Isto pode ser feito de modo mais direto, ou seja, com o aluno, ou de modo indireto. Pais, professores, outros agentes educativos. Individualmente, só com o aluno, só com o professor, só com o pai, ou em coletivo, em grupos. E também, isto é outro dos meus ou dos nossos vícios de tape. Isto tem que resultar de uma coisa no final, que é num aumento da inclusão escolar. E isto da inclusão escolar não é dizermos tem que implicar felicidade e bem-estar. Não. A inclusão escolar é uma grandeza quantificável. E essa grandeza é quantificável com base em quatro fatores que a literatura nos propõe, que tem que ver com a frequência, ou seja, se ele vem ou não vem à escola, com a participação, se ele participa nas atividades que são propostas, com a aceitação, ou seja, ele vindo e participando, se as pessoas com quem ele interage o estão a aceitar nessas atividades e lhes estão a validar essa envolvência, isso depois no final tem resultados. Porque estar, fazer as coisas, ser muito bem aceito e não ter resultados, até pode ter sido uma muito boa socialização, mas não foi escola, não é? Escola é mais do que isso, implica aprender. Então, qual a importância da monitorização aqui? Ora, sou muito adepto da monitorização e quando refletia sobre falar sobre tutorias, dediquei-me muito a refletir sobre isto, porque a monitorização não é aquele bicho-papão que nos obriga a ter grelhas para tudo. Para mim, a monitorização é aquilo que nos permite, muito mais rapidamente, sabermos em que ponto estamos e o que é que precisamos de corrigir ou reforçar. E monitorizar é importante porque precisamos de perceber que recursos é que estão alocados às tutorias, quantos tutores, quantos tutorandos, quanto tempo é que está a ser gasto com cada um, com que frequência é que nós estamos a ver aquele aluno. Implica também perceber que objetivos é que se pretende atingir e tê-lo feito de forma o mais instrumental possível, ou seja, irmos monitorizando o processo que está a decorrer, sabendo que ajustes é que tiveram que ocorrer durante o processo, e monitorizar muito os resultados. Consegui atingir objetivos, eles eram concretos, realistas e avaliáveis, que recurso é que efetivamente se gastou. Eu no início previa ter 10 professores, só consegui ter 8 a fazer tutorias, que resultados foram atingidos e, fundamentalmente,
que mudanças é que foram eficazes e quais é que foram ineficazes e temos que substituir, ou que mudanças é que foram eficazes, mas não vamos poder manter porque não são sustentáveis. Isto é uma parte que eu gosto sempre muito de frisar. Às vezes consegue-se um sucesso estupendo num ano e no ano a seguir não nos lembramos que se calhar não vamos ter as mesmas pessoas, nem o mesmo aluno que cresceu, nem o mesmo professor. E isto faz toda a diferença num sistema que é essencialmente de base relacional. Falou do que se pretende atingir, embora frisando que a tutoria é fundamentalmente um processo. Mas como é que se consegue o desenrolar desse processo? Ora, acho que é a razão do meu convite aqui, não é? É precisamente falar-vos do como mais do que do quê. Eu considero fundamentalmente que deve assentar em 2 eixos fundamentais, o como. Ou seja, partindo da ideia de que há 2 grandes áreas nas quais nós queremos desenvolver estratégias e promover competências. Uma tem que ver com a promoção da autorregulação sociocognitiva. Isto parece assim um chavão muito, muito grande, mas é fundamentalmente promover competências de estudo, não métodos, porque métodos é fazer resumos. Competências de estudo é algo mais alargado que visa a autonomia. E aqui há muitos modelos teóricos antigos e nós em Portugal temos modelos muito, muito, muito bons e até propostas de trabalho muito boas como aquilo que o professor Pedro Rosário vai apresentando e o seu grupo. Por outro lado, no outro eixo, temos a promoção da autorregulação socioafetiva, que também não é um grande chavão, não significa mais do que promovermos competências de gestão emocional e de inteligência emocional para que a criança consiga reaprender a forma de se relacionar e comunicar. Ora, o que é que acontece? Sendo 2 eixos que o tutor precisa de promover em simultâneo, é importante que ele perceba que do lado de lá isto tem que ser esclarecido de forma mais ou menos separada, porque às vezes não se tem sucesso em ambos ao mesmo tempo. E para a criança que está do lado de lá, ter sucesso num e ser validado vai fazer com que o sucesso a seguir seja maior. E isto é muito importante operacionalizar em 2 partes. Então, qual a importância, ou para que pode servir a formação na implementação de um programa de tutorias? Bem, falarmos de formação dá sempre pano para mangas, não é? Como diz o povo. Eu acho fundamentalmente que todos os projetos devem implicar formação para os seus intervenientes e para os tutores a formação deve ser muito específica e muito dirigida, porque ela implica que o tutor aprenda a gerir conflitos com os outros, mas fundamentalmente aqueles conflitos que a psicologia social já há décadas nos fala, que tem que ver com os conflitos de estatuto e os conflitos de papéis. Ou seja, o que é isto de conflitos de estatuto e de papéis? Para não parecer muito, muito psicólogo a falar. Um professor, quando passa a ser tutor, altera o seu estatuto em termos de grupo social a que pertence, porque está a assumir um papel novo. E este estatuto, que às vezes implica uma perda, ou seja, eu às vezes deixo de ter uma relação tão vertical com um aluno, precisa de ser gerido. Não é bom nem mau, é diferente e precisa de ser gerido. Isto do ponto de vista do estatuto. Do ponto de vista dos papéis, que são as funções que ser tutor implica. Isto também é difícil e a formação permite refletir sobre isto, que é todas as coisas que eu como tutor faço são compatíveis. E isto é um conflito, isto pode resultar num conflito intrapapel. E as coisas que eu tenho que fazer neste papel profissional como tutor são compatíveis com os meus outros papéis de vida, porque eu também sou pai, porque eu também sou professor, eu também sou o que for, não é? Tenho outros papéis que às vezes entram em conflito com o meu papel de tutor. E a formação pode e deve permitir que se chegue à conclusão de que estejamos atentos a isto, não é? De que pode haver este conjunto de conflitos. Então, que condições lhe parecem dever ser respeitadas? Ora, continuando então a dizer que há aqui uma questão de respeito, não é? De respeitarmos aqui um conjunto de tópicos, eu falava de 3 respeitos que precisamos de ter. O respeito pelo tempo, o respeito pelo espaço e o respeito pelos registros. Isto acho que deve ser, o dos registros é outro dos vícios de ser tape que muito prezo. Então, começando pela questão do respeito do tempo. O que é isto de respeitar o tempo? Quando se trabalha numa escola, sabe-se que a vida é regida em função de um horário, não é? No pré-escolar são as rotinas, mas quando se entra para o sistema educativo obrigatório, sabemos que tudo se rege por horários. E é preciso perceber que, às vezes, a nossa noção de tempo letivo e não letivo
não se ajusta diretamente à noção de tempo de um processo de tutoria. E às vezes 5 minutos bastam, mas às vezes não bastam. E às vezes 45 minutos no horário marcado são o mais desejável, mas muitas das vezes não são. E esta flexibilidade e o respeito por esta noção de tempo é muito importante. Já para não falar no respeito pelo tempo do aluno, porque se nós não temos a garantia de que vamos fazer qualquer coisa em 45 minutos ou 1 hora de tempo que estamos a tirar àquele aluno, às vezes mais vale estarmos quietos e não estarmos a sobrecarregar um horário que já é ele muito carregado. Falando da noção de espaço e do edifício, alertar só para o facto de que uma escola pequena é muito diferente de uma escola grande, porque as relações interpessoais que se estabelecem numa escola pequena são diferentes de uma escola grande. E isso faz com que, às vezes, uma coisa que funciona na escola pequena não funcione na grande, só pela questão da dimensão do edifício. E chegava aqui ao fim, a dizer que o respeito pelos registros físicos e os escritos e das atividades que são desenvolvidas é essencial, porque é isto que nos permite ter memória futura, ter memória da atividade, ser mais eficaz numa monitorização, controlar melhor os recursos que estão a ser gastos e, no final, ter resultados que conseguimos quantificar e avaliar. E quer-nos deixar alguma consideração final? Ora, quero. Eu queria deixar muitas, não é? Mas tenho a certeza que quem nos está a ver depois terá todo o interesse em fazer perguntas. Mas aquilo que eu fundamentalmente queria dizer é que ser tutor é um papel e é uma função demorada. Mas é uma função demorada e não uma tarefa para se despachar ou para se resolver. Por isso, se por um lado ser tutor não é uma coisa, e permitam-me isto, não é uma coisa que serve para completar horários e para ajeitar horários, deixem-me pôr ali 45 minutos ao fim, também não pode implicar depois que este tutor é uma pessoa abandonada à sua sorte e tem na sua presença uma criança que precisa, mas que nem sempre sabe que precisa e nem sempre legitima que precisa. E então a minha consideração final é esta, é que aquela estrutura que se quer que aquela criança ou aquele jovem desenvolva de honestidade, de organização emocional e cognitiva, também tem que impregnar a ação tutorial. Esta estrutura de objetividade, de olhar para o tempo, olhar para o espaço, saber que o que agora é uma verdade, amanhã pode não ser, é muito importante. Essa flexibilidade é uma necessidade no papel de tutor, porque é aí que ele vai fazer a diferença. Se conseguir rapidamente aperceber-se da mudança e mediar essa mudança na transição que o aluno vai sentir. Dr. João Freire, uma vez mais reitero o nosso agradecimento em nome da DGE e da EPIPS pela disponibilidade para esta conversa informal que nos permitiu abordar questões relacionadas com a tutoria escolar. Muito obrigado. Resta-me agradecer a todos os que acompanharam, relembrando que caso desejem colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre este webinar, deverão fazê-lo para webinar@dge.mec.pt. Até ao próximo webinar. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.